noite a você que está chegando para a nossa transmissão do sábado à noite. Nós estamos então terminando a nossa semana de trabalho, de quarentena, de convívio familiar, mas queremos entregar essa nossa semana nas mãos do nosso Deus, do nosso Pai, já na vigília do domingo, como nós vimos na semana passada. Então, os cristãos têm uma longa tradição de se reunirem na noite de sábado, porque isso já prenunciava para eles a dinâmica da ressurreição. Então, sejam bem-vindos, obrigado aqui pela companhia. E nós estaremos unidas durante esta hora para nos colocar na presença de Deus e para dois objetivos que caracterizam um pouco esse nosso momento. Um momento de oração e um momento de reflexão. Porque as duas coisas não se contradizem, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se envereda por uma realidade, mais a gente acaba caindo na outra. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Iniciemos então o nosso momento orante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, de amor e de ternura, que criou o céu e a terra, dispôs todas as coisas e pediu que o ser humano cuidasse de toda a sua criação, depois esse mesmo Espírito inspira os profetas e profetisas ao longo da história. Quando chegou finalmente a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para resgatar as pessoas que estavam sujeitas à lei. E a luz, ao vir ao mundo, as pessoas não entenderam a dinâmica dessa luz, mas foram contrários a ela, matando-o numa cruz. Por obra e inspiração de Deus, então, a mão direita do Senhor, que faz sempre maravilhas, resgata Jesus do sepulcro e os discípulos passam, então, a propagar a dinâmica da ressurreição. Que esse mesmo Espírito esteja conosco nos nossos afazeres, esteja conosco com as nossas famílias, com tudo aquilo que nós somos e temos. Durante esses dias, nós estamos no mês de maio, né, em que a igreja tem essa associação com a figura de Maria. Que ela então interceda a Deus por nós e nos inspire no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nós, como eu te disse lá, você deve ter visto a minha propagandazinha, né? E para esta nossa reflexão desta noite, o tema é ressurreição, partilha e testemunho. De onde é que eu tirei isso, né? Eu tirei isso da seguinte situação. Nessa época nossa de pandemia, em que todas as preocupações se voltam para essa relação triste, né, do nosso sistema de saúde atual, que abarca a humanidade toda, aconteceu muitas vezes um binômio que é estranho, uma coisa meio antagônica, que seria ou nós pensamos na vida das pessoas, ou nós pensamos na dinâmica econômica. Ora, pensar que isso são coisas que se contradizem, e a gente sabe que muitas vezes se contradizem sim, né? Porque os critérios econômicos, muitas vezes, eles se sobrepõem à vida das pessoas, e isso, eu acho que com a dinâmica atual do coronavírus, a gente tirou essa máscara, né? É um neoliberalismo que, de fato, exclui e que mata, e que é tremendamente injusto com uma parcela da população enorme, não só no Brasil, mas que vai formando vítimas mundo afora, né? Mas então este binômio é o que me inspirou, né, para a nossa reflexão de hoje. Então,
a grande chave de interpretação para nosso encontro hoje é, afinal de contas, qual é o lugar e a motivação do dinheiro na dinâmica dos cristãos e das cristãs, né? E nós, dos últimos sábados, nós vimos acontecer a dinâmica do encontro com o ressuscitado, como é que isso se dá. Depois nós vimos como é que se dão as narrativas, por exemplo, de Tomé e semana passada de Pedro, né? Mas agora nós queremos entrar num assunto muito prático, que é pensar que a fé cristã ela tem efeito concreto na vida das pessoas. E as primeiras comunidades cristãs, elas nos indicam realmente que converter-se ao cristianismo, aderir ao projeto de Jesus Cristo, significa uma adesão que interfere em todos os sentidos da vida. Então, mudam as relações familiares, mudam as relações patrão-empregado, mudam as relações homem-mulher, né? Para São Paulo, por exemplo, mudam as relações puro-impuro, judeu e grego, enfim. E, atenção, mudam também os paradigmas econômicos das cabeças das pessoas. Ou seja, a maneira como nós começamos a pensar a dinâmica de partilha, de comunhão ou de ganância e de retenção. Então, aqui é que está a pega da nossa noite de hoje. Tomara que dê certo, né? Para isso, então, antes de nós passarmos propriamente ao nosso tema, né? Eu já quero, então, saudar a Serema, que está sempre conosco. Obrigado, Serema. A Valéria, a Sandra Regina, a Sandra Rezende. Eu estou lá no colégio, nós estávamos um tempo com 3 Sandras. Era difícil até saber quem era quem. Depois a gente acostuma, né? A Fátima Rocha, que eu já pedi desculpas, mas que eu a confundi com a outra pessoa sábado passado, né? O Douglas, que está lá conosco firme e forte no primeiro período de teologia lá do ISTA. Bem-vindo, Douglas. A Patrícia, que é nossa querida irmãzinha fraterna lá de Betim, da UFS. Bem-vinda, Patrícia. Né? Depois a Edilamar, a Márcia, e também uma querida participante do nosso curso de teologia. Depois nós vamos ter que pensar um pouco as dinâmicas, porque vocês estão muito paradinhos, né? Eu estou dando aula para o primeiro ano de teologia, né? Às terças-feiras, o primeiro ano de teologia está tendo aula normal, né? E o Gustavo, bem-vindo, Gustavo. A Toia, acabaram de rezar o terço certamente aí, né? A Sara, com a familiada lá de Betim também. O Pedro, que inclusive foi Pedro que me sugeriu aqui a mudança do horário. Vocês estão lembrados que a gente fazia às 6h30 e agora passaremos a fazer às 7, né? Então, para respeitar o pessoal que está rezando terço, tudo bem. A Isolda, muito prazer, Isolda, né? Bem-vinda aqui. A Margarete, a Madalena Perigolo, que se eu não me engano é lá de, como é que chama lá a cidade? Lá na minha região. Esqueci agora a sua cidade, Simonésia, se eu não me engano, né? E o Tiago Emerick. Tudo bem. Queridinhos e queridinhas, então, para quem chegou agora, eu vou repetir uma música que, para quem está chegando agora, no comecinho da nossa transmissão, eu passei uma musiquinha que eu quero repeti-la agora para quem chegou, porque ela traduz um pouco a dinâmica daquilo que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, vamos acompanhar, porque é uma música tremendamente conhecida. Ela traduz um pouco a dinâmica daquilo que nós vamos ver hoje. Daquilo que nós vamos ver hoje. Os cristãos
eles tinham tudo em comum, dividiam os seus bens, colocavam aos pés dos apóstolos e não havia necessitados entre eles. Este será o primeiro trecho que nós vamos refletir hoje. Então, aqui é um esquema para quem já estudou, já ouviu falar um pouco. Eu vou seguir um esquema meio na filosofia que a gente chama que é a contribuição de Hegel. Então, um esquema meio hegeliano. O Hegel, ele propunha aquele esquema de tese, antítese e de síntese, né? Então, primeiro é dado uma tese, um argumento. Depois você contradiz esse argumento e depois você sintetiza, tendo em vista aquela negação que você fez. Então, esse é o nosso esquema um pouco da nossa reflexão de hoje, tá bom? Então, primeira coisa, nós vamos partir da nossa tese. Para isso, então, lembra que você tem que estar aí com a Bíblia Apóstolos, né? Então, eu peço que você abra a sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos dos Apóstolos 2, 42, 47. O segundo texto depois, enquanto você marca aí, o segundo texto vai contradizer este. Vai contar a história de um casal que, ao invés de dispor dos seus bens, eles vão reter os seus bens e serão punidos por causa disso. Trata-se do famoso episódio de Ananias e Safira. E o terceiro episódio vai ser um momento muito bonito na comunidade cristã, em que Paulo promove uma coleta aos santos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, né? E é um momento muito bonito de partilha e que vai surpreender Paulo em algum momento. Depois a gente vai ver isso com carinho. Então vamos lá, Bíblia na mão. Nós estamos então no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Para representar, mais uma vez, como eu te disse, esse senso concreto na vida dos homens e das mulheres que se convertem ao cristianismo. Não importa mais se eles são judeus ou se eles são pagãos. De agora em diante, graças à força da ressurreição, eles transformam também a dinâmica com que eles relacionam com os seus bens. Então vamos ver. Eles, os cristãos, mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria, simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então, esta é o primeiro texto que nós vamos nos deter nele. Primeira coisa, Lucas, ou a comunidade lucana que escreve também os evangelhos, é também quem escreve Atos dos Apóstolos. No começo não são 2 livros, propriamente era uma coisa só. Depois é que eles foram propriamente divididos. Então, Atos dos Apóstolos e Evangelho de Lucas constituem um conjunto único, né?
Então, a comunidade de Lucas, quando ela narra este episódio, diz assim, né, que o vínculo fraterno entre as pessoas é muito forte. Então, a adesão como testemunho da ressurreição é algo que caracteriza muito fortemente a comunidade cristã. Então, não é uma fé individualista, de que cada um pensa em si, como se fosse uma corrida de obstáculos, quem chegar primeiro. Absolutamente não. Há uma fé de um vínculo fraterno, um vínculo muito forte. E isso se traduz também na dinâmica do relacionamento com os bens, né? Então, as pessoas não simplesmente se consideram irmãs para cumprimentar dando a paz de Cristo na hora da missa. Ou isso é uma elaboração teórica. Não. Depois a gente sabe que nos Atos dos Apóstolos, a constituição dos diáconos também passará por ali, né? De ações concretas para com os pobres, os órfãos, as viúvas, que era um preceito já bíblico antigo, né? Então, nós não temos novidades propriamente no acolhimento dos órfãos e das viúvas. Mas o que eu quero te mostrar aqui, não vou me ater tanto aqui, porque eu quero gastar mais tempo lá, né, na coleta de Jerusalém, é para te mostrar isso. Como isso é desafiador, é questionador para nós hoje em dia, né? Porque muitas vezes a nossa fé se tornou demasiadamente individualista. É quase que um salve-se quem puder. Então, a sua vida não me interessa e a minha vida não te interessa, né? Mas atenção, isso trai a essência humana. Quando nós passamos por momentos de fato difíceis e desagradáveis na vida, surge em nós um sentimento pulsante de solidariedade muito grande, né? Muito grande. Então, este período agora, por exemplo, que nós estamos enfrentando com essa pandemia, mas também em outros momentos, por exemplo, de enchentes e de outras calamidades, o vínculo, a solidariedade emerge nas pessoas. Agora, infelizmente, muitas vezes nós precisamos desses momentos para nos acordar de que todos nós somos iguais, estamos todos no mesmo barco, etc. Né? No cotidiano da nossa vida, nem sempre a gente desperta para este nosso lado, né, de solidariedade, de fraternidade, de auxílio e misericórdia, sobretudo para com os mais sofredores, né? Então, a dinâmica cristã, aqui de Atos dos Apóstolos, nesse primeiro texto, mostra fortemente um vínculo que une as pessoas, não simplesmente de maneira teórica, como se cada um agora, né, eu rezo para mim, você reza para você, e isso não nos une, mas é realmente um vínculo. Atenção, então a gente tem de pensar se a nossa fé, hoje em dia, na dinâmica da ressurreição, se a nossa fé de cristãos nos vincula. Se isso nos vincula. E nós estamos vinculados a quem? Onde? Né? Ou nós estamos simplesmente separados, né? E essa noção de comunidade vai se perdendo, as pessoas não têm mais tempo, as pessoas não ligam mais para as outras. Então, a fé cristã é essencialmente comunitária. Essencialmente comunitária. Então, o Senhor ressuscitado, ele sempre faz questão, vai reunir-se com os seus irmãos. Então, este é o primeiro texto que eu gostaria de apresentar para vocês, tá bom? E então, eu já saúdo também aqui a Maria do Carmo. Tem uma pessoa aqui que está criptografada que eu não consigo saber quem é, né? A Bruna, se eu não me engano, Bruna, minha prima lá de Dom Correia, né? Filha do Zé Rubens. Então, bem-vinda, Bruna. A Nina, a Ju, saudade, Ju, né? Em breve estaremos juntos, né? A Nina para os outros é Estevão, para mim é Zé, né? Zé e Geraldo. Ah, o Gustavo está me lembrando aqui que hoje
a Alessandra e a Cacau, professoras do coleginho, estão aniversariando. Epa, que coisa boa! Então nós estamos soprando velhinhas aí com essas duas nossas amigas e tão queridas lá do nosso colégio. E agora chegou o senhor José Mendes, né? Bem-vindo, Mendes, né? Para nosso momento aqui. O segundo texto, meu povo, vão marcando aí enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui, está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos 5, de 1 a 6. Atos dos Apóstolos 5, de 1 a 6. E acabou de chegar também o Zé Luiz. Vamos lá. Então, eu te disse assim, que nós trabalharíamos com tese, antítese e finalmente a síntese. Qual é a antítese? Aquilo que contraria aquele ideal primeiro, né, dos cristãos que tinham tudo em comum. O que vai ser o contrário disso? Cristãos que retêm para si e que não querem mais partilhar. É um triste exemplo de Ananias e Safira. Um casal que está, então, Atos dos Apóstolos 5, de 1 a 6. Vamos lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendendo não continuaria em teu poder? Por que, pois, concebeste em teu coração este projeto? Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E um grande temor sobreveio a todos os que tinham visto, disso ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo e o retiraram, dando-lhe sepultura. E continua o relato. Passou-se um intervalo de cerca de 3 horas, e a sua esposa, nada sabendo o que acontecera, entrou. Pedro interpelou-a. Diz-me, foi por tal preço que vendeste o terreno? E ela respondeu, sim, foi por tal preço. E retrucou-lhe Pedro, por que vos pusestes de acordo para mentir, para tentardes o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. Eles levarão também a ti. No mesmo instante, ela caiu a seus pés e expirou. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta, levaram-lhe e enterraram junto ao seu marido, e sobreveio então um grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícias desses fatos. Eu já te expliquei inúmeras vezes que é óbvio que nós não vamos tomar a Bíblia ao pé da letra. Isso não se faz. Nós nunca podemos interpretar aquilo que está dito aqui como se fosse uma verdade nua e crua e que as coisas aconteceram exatamente do mesmo jeito. Mas atenção, as pessoas que não partilham morrem. Por quê? Porque se distanciam do vínculo da vida. Aonde é que está o vínculo da vida? Na comunidade, na fraternidade, na dinâmica do encontro. Então, as pessoas que se distanciam e se fecham e que não querem se abrir à dinâmica do outro, essas pessoas, não é que elas morrem, elas já estão mortas.
Então, meus irmãos e minhas irmãs aí que nos acompanham, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a dinâmica do Evangelho, Jesus já tinha nos alertado, né? Quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la, né? Então, muitas vezes as pessoas querem se autopreservar demais da conta, e aí você morre. E aqui tem um vínculo muito grave, que é o vínculo da mentira, né? Então, Ananias e Safira, pensam que estão mentindo aos apóstolos. E aí a verdade vem à tona, e aí acontece toda essa maldição sobre os dois. Morre o marido, depois morre a esposa. Não tomemos ao pé da letra, pelo amor de Deus, né? Mas só para notar que aqui nós temos uma contradição daquilo que era o vínculo fraterno que nós tínhamos estabelecidos em Atos 2. Em Atos 2 é uma comunidade que está partilhando a vida e testemunhando a vida. Atenção que esse é o título da nossa live de hoje, né? Ressurreição, partilha e testemunho. Essas pessoas estão partilhando e testemunhando a vida. Mas Ananias e Safira mostram, né, um vínculo diferente. Eu acho que nós, hoje em dia, na nossa dinâmica de cristianismo, de igreja, de comunidades eclesiais, nós podemos tranquilamente pensar se nós, hoje em dia, estamos mais ligados à dinâmica de Atos 2 ou à dinâmica de Atos 5. Em outras palavras, a dinâmica da partilha ou a dinâmica de Ananias e Safira, de Safira, que não querem partilhar com ninguém. É um bom questionamento. É um bom questionamento. Não é que nós vamos vender tudo e agora vamos viver assim, ninguém é mais de ninguém, não haverá mais propriedade privada. Não é disso que se trata. Mas aqui está posta em xeque a nossa capacidade ou não de partilha, de solidariedade e de comunhão, né? Então é algo bastante sério, tá bom? Bom, vamos prosseguir então o nosso texto. Então, para isso, você vai lá na sua Bíblia e marca, por favor, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. 2 Coríntios 8. Depois de 1 a 15, tá bom? Depois eu te indico direitinho. Para isso, então, deixa eu ver se chegou mais gente aqui que eu ainda não cumprimentei. Eu sou a Graça, irmã da Ana, catequista do CSA. É claro que eu me lembro de você, né? Então, bem-vinda aí aqui na nossa noite, tá bom? Sandro Silveira, é um prazer estar com o senhor. Boa noite. Sandro, né? Quem é você, Sandro? Não tô ligando o nome à pessoa. Então, por favor, me ajuda aí para saber quem é você. Mais uma vez a Bruna e a Ana Angélica. Muito bem. A Lada. Saudade de você, Lada, né? Então, travou? Voltou aí? A Sandra. Poliana. Então, bem-vinda também, Poliana. Estão me dizendo que travou. Está ok para vocês? Ou foi só lá para a Márcia? O meu também travou. A Sandra está dizendo que está travando. Está travando, está travando. Nós vamos sair. Vocês conseguem pelo menos me escutar ou não? Vocês me ouvem? Me digam se vocês me ouvem. Ah, parece que voltou aqui.
mas eu acho que voltou. Me digam se voltou a transmissão. Voltou? Então tá bom. Posso continuar, né? Voltou. Então tá bom. É só um soluço. Um soluço. Deixa então eu te contar o contexto deste. Então, eu te indiquei Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Tá bom? Vai lá. Enquanto vocês já me digam que travou, tá jóia, já vou continuar. Tudo jóia. Olha só, os cristãos da igreja de Jerusalém, eles estavam passando por momentos muito difíceis em termos financeiros. Ou seja, era uma crise econômica muito grande que estava batendo sobre aquelas pessoas. E Paulo, ele ficou muito preocupado com aquilo, porque as pessoas estavam de fato sofrendo, né? E vocês lembram então que Jerusalém é sempre uma igreja muito importante, porque ela é muito simbólica, onde o cristianismo começa, né? Então, não é qualquer igreja. Claro que as outras todas são importantes, mas para eles a igreja de Jerusalém significa a igreja mãe, onde é o ninho, né? Onde tudo começou, né? Tudo bem. Então, ele começa a mandar cartas e a percorrer algumas comunidades para fazer uma coleta aos santos da igreja de Jerusalém. Então, se lembrem que é assim que Paulo trata, né, os cristãos. Aos santos da igreja tal, aos santos, é assim, né? São os membros daquela comunidade ali, tá certo? Então, a campanha está a pleno vapor, funcionando, né? As arrecadações estão chegando, etc. Acontece que Paulo vai numa determinada comunidade ao sul da Grécia, chamada, a gente conhece isso, chamada de Macedônia. De lá, por exemplo, vem Filipe da Macedônia, Alexandre Magno da Macedônia. Então, é uma região muito importante da Grécia. Antes de passar a Macedônia, Paulo passou na comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto é uma comunidade a cidade de Corinto é uma cidade muito grande. Por quê? Porque é uma cidade marítima, portuária, né? É uma das maiores cidades da região, né? de toda aquela região ali, né? Mas que o pessoal de lá tem muito essa ideia, né, de um cristianismo mais ou menos. Paulo não vai muito com a cara dos coríntios, sabe? E os coríntios disseram: nós vamos participar da coleta que você está fazendo. Acontece que não participam porcaria nenhuma, ou se participam muito pouco. E o Paulo fica muito decepcionado com a igreja de Corinto. Mas então, ele, ao chegar à igreja da Macedônia, o que ele encontra lá? Uma igreja tremendamente pobre. Talvez mais pobre do que aquela que estava em Jerusalém, para a qual ele estava fazendo campanha. Então ele se vê numa situação muito difícil, porque ele foi lá para poder pedir fundos, pedir ajuda para a igreja de Jerusalém, e agora ele nota que ali talvez esteja precisando até mais. E ele passa os dias lá, passa um período lá, e não toca no assunto da tal coleta, não fala nada, né? Mas só que os macedônios ficaram sabendo da tal coleta e viram para ele e falam, né, Paulo, nós ficamos sabendo que você está fazendo a coleta para a igreja de Jerusalém. Assim, é verdade, mas francamente, me perdoem, eu estou vendo a situação de vocês
e não acho justo eu exigir de vocês participarem desta outra campanha, porque vocês também estão necessitados. Gente, aqui que vem o pulo do gato e aquilo que surpreende Paulo. Porque o pessoal da Macedônia vira para Paulo e fala: nós fazemos questão de participar da campanha em prol dos santos de Jerusalém. Então, o texto que nós vamos ler agora, significa esse espanto de Paulo, né? Por essa dadivosidade dos macedônios, mas ao mesmo tempo ele fica espantado consigo mesmo e fala assim: por que eu estou admirado? Porque antes de doarem coisas para a igreja de Jerusalém, antes de doarem coisas, eles antes já tinham se doado ao Senhor. Então as pessoas já tinham dado a si próprias a Deus. Então é óbvio que eles agora participariam da campanha. Por que eu estou admirado? Ele fica meio, né, ele mesmo surpreso consigo, né? Eu não deveria estar admirado. Seria comum. Mas então vamos ver aqui o texto e a maneira como Paulo interage com isso. Então, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Irmãos, nós vos damos a conhecer a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em meio às múltiplas tribulações que as puseram à prova, a sua copiosa alegria e a sua pobreza extrema transbordaram em tesouros de liberalidade. Dou testemunho de que, segundo os seus meios e para além dos seus meios, com toda a espontaneidade e com viva insistência, nos rogaram a graça de tomar parte neste serviço em proveito dos santos. Ultrapassando mesmo as nossas esperanças, deram-se primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Por isso, insistimos junto a Tito para que leve a bom termo entre vós a essa obra de generosidade, como já tinha começado. Atenção, ele está falando, a carta aqui é aos Coríntios. Então, Paulo aqui ele está pedindo para o Tito dizer aos coríntios o que os macedônios fizeram, mais ou menos para jogar na cara dos coríntios, né, essa dadivosidade, essa liberalidade dos macedônios, né? Continuemos. Visto que tudo tendes em abundância, tendes significa os coríntios. Visto que tudo tendes em abundância, fé, eloquência, ciência, toda espécie de zelo e a caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Já que vocês são tão bons e tão admiráveis em tantas coisas, peguem isso como exemplo. Não digo isso para vos impor uma ordem, mas, citando-vos o exemplo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. A sinceridade da vossa caridade. Porque muitas vezes vocês estão tendo uma caridade que não é sincera. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. A propósito, dou-vos um parecer, e é o que convém a vós, já que fostes primeiros, desde o ano passado, não somente a realizar,
mas também querer realizar essa obra. Desde o ano passado vocês tinham me prometido que vocês iam ajudar o pessoal de Jerusalém. Agora, portanto, levai-a a termo, de modo que a boa disposição da vossa vontade corresponda à realização, segundo os vossos meios. Então, que vocês não fiquem simplesmente falando, mas façam as coisas. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos. Não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja, o que para vós transborda, sobra, suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Então, ou seja, um dia vocês podem estar na mesma situação. Assim, haverá igualdade, como está escrito, quem colhera muito não teve excesso, quem colhera pouco não sofreu penúria. Então, é uma das passagens que eu acho, francamente, pessoalmente, lindas. Lindas. É uma das coisas de todo o apostolado de Paulo, uma das coisas que mais me chamaram sempre a atenção foi essa atitude do Paulo para com os macedônios, né? E, sobretudo, a atitude dos macedônios. No nosso cotidiano, gente, no nosso senso prático, a gente sabe muitas vezes que isso é uma bela de uma verdade, né? Que a gente sabe muitas vezes que as pessoas mais pobres, os lugares mais pobres, são muito mais generosos, são muito mais solidários do que pessoas que pensam em ganhar a sua vida, em se reter. Então, aqui, o exemplo da igreja da Macedônia é um tremendo de um exemplo, de um testemunho de que a ressurreição faz efeito na vida das pessoas. Então, eu quero, né, Ana Lúcia, não se pode dizer que isso foi uma bela verdade. A gente fala as verdades e a internet cai, né? A internet cai. Desculpa eu travei no lugar errado, sem problema, sem problema. Certamente, gente, que é o fluxo de internet, né? Nós aqui em casa até trocamos o nosso provedor de internet por causa disso mesmo, mas certamente que no sábado à noite, todo mundo em casa, o fluxo de rede deve estar enorme, né? Então, isso é mais ou menos normal, né? O Adriano diz assim, né? Há pesquisas no Brasil que mostram que o pobre é muito mais generoso do que o rico. Eu acho que isso é uma bela de uma verdade, a gente sabe disso, né? A gente sabe que no interior, por exemplo, nas pessoas que vivem longe dos grandes centros, o nível de generosidade e de fraternidade é enorme, né? Eu estava aqui agora, né? Não sei se a Bruna ainda está aí, né? Uma prima minha, na roça, quando a gente matava um porco na roça, todos os vizinhos comiam daquele porco, porque automaticamente vai um pedacinho de carne, uma linguiça, e isso e aquilo para todo mundo, né? Então, e hoje o porco foi meu, no mês que vem será do vizinho, e assim nunca haverá uma falta, né? Então, gente, é isso que eu queria partilhar com vocês nesta noite, né? E para a gente se perguntar, francamente, se a dinâmica da ressurreição, se a proposta da ressurreição de Jesus, se isso está fazendo efeito concreto na nossa vida, sabe? Se a gente, de fato, ao nos sentirmos irmãos e irmãs das pessoas, se isso nos joga na vida delas também como não é esmola, repara,
né? Mas como participação na vida, né? A sua vida, eu comungo de fato com a sua vida, né? Então, comungar, né? Eu sempre insisto com isso, né? Comungar é muito mais do que receber a hóstia, né? É preciso estar em comunhão. Então, atenção, porque tem muitos grupos hoje em dia que estão reclamando com essa ideia de que não poder comungar da hóstia, como se isso fosse uma grande privação. Epa, calma lá, né? Porque a dinâmica cristã é maior ainda do que isso. Então, é estar em comunhão. Então, a gente tem que sempre se perguntar com o que eu comungo e com quem que eu não comungo. Com quem que eu estou unido e com quem não. Agora, uma comunidade cristã que não comunga da mesma vida, do mesmo projeto, dos mesmos valores, das mesmas disposições, é um cristianismo de fachada. É um cristianismo totalmente corrompido, né? Então a gente tem que cuidar para que a gente tenha um cristianismo um pouco mais coerente, né? Com as nossas atitudes, as falas, etc. e tal, mas também na nossa generosidade, na nossa disposição em socorrer as pessoas, porque, atenção, no dia seguinte os socorridos poderemos ser nós, né? Então essa é uma grande verdade que o cristianismo traz. É claro que não é só a dinâmica cristã, né? Nós estamos trazendo aqui para nós que somos discípulos e seguidores de Jesus, mas isso é uma questão de humanidade. Então, cuidado para que os seguidores de Jesus sejam menos fraternos do que as outras pessoas que muitas vezes nem religião não têm, né? Então, isso é um dado muito, muito preocupante, tá bom? Bom, eu quero então convidar você para os nossos momentos finais, porque então a mensagem de hoje é esta. Eu queria que você deixasse aqui no seu comentário, nesses tempos que nos restam, como é que você percebe esta dinâmica aí onde você vive? Quais são os bons exemplos que você está percebendo, né, de generosidade e de fraternidade, sobretudo nos tempos atuais, né? E, francamente, como é que a gente está, como cristianismo, percebendo toda essa dinâmica na nossa vivência? Escreve aí para mim, eu vou te dar alguns minutinhos para você se manifestar. A Margarete diz que esta é uma reflexão muito pertinente para com o momento das paróquias em que nós estamos vivendo. É sim, né? É sim. Eu acho que a gente tem que se perguntar cada vez mais sobre isso, né? A Márcia diz, né? Comungar é tornar-se um perigo. Infelizmente né? É um perigo para um determinado sistema, para um determinado modelo que pensa a vida não a partir da comunhão, mas a partir da competição e da exclusão do outro. Então, é ameaçador você pensar a vida a partir da lógica da comunhão e da solidariedade. Você está ameaçando demolir muros que muita gente não quer que sejam demolidos, que é o muro do ódio, da separação, do preconceito, essa coisa toda, né? A pastoral de rua é um exemplo, a Fátima diz. É verdade, nós temos testemunhados, né, lá, propriamente nesses tempos agora da pandemia, como o colégio está parado, nós cedemos propriamente ali o ginásio do colégio para sediar, né, a pastoral de rua, porque eles precisavam lá de um lugar maior, porque a generosidade estava grande. Agora resta saber se é só uma coisa de momento ou se nós vamos continuar generosos depois, né? E sem dúvida nenhuma que a pastoral de rua está fazendo um trabalho espetacular, não só ela, mas muitas outras campanhas e de outros grupos têm sido de fato uma coisa primorosa, né? Muito o que fazer. Ajuda financeira e psicológica nesse momento, sem dúvida. Infelizmente, nós estamos perdendo o senso da comunidade e da cidadania. É verdade, Adriano, porque as duas coisas elas não competem,
né? Comunidade e cidadania não são coisas que competem, mas que se complementam, né? Então eu sou cidadão sendo cristão e eu sou cristão sendo cidadão. Então essas duas coisas não podem estar em rivalidade, mas devem cada vez mais se interagir, e a gente tem muito a aprender neste tempo, né? Eu faço parte deixa eu buscar cá, devolução do dízimo, uma vez que as paróquias estão com... É verdade, porque o dízimo tem uma ação social muito grande, né? Ou pelo menos deveria ter, né? Muitas pessoas estão fazendo EPIs para serem doados, é verdade, né? Eu faço parte da Sociedade São Vicente de Paulo, não há uma sensação melhor do que ajudar uma pessoa que mais precisa. O nosso coração se enche de alegria, é verdade sim, né? Então, a gente mesmo se sente muito bem com isso, né? Atenção, porque não poderá haver, os santos padres já nos chamavam a atenção, né? Que poderá ter uma vaidade na caridade, né? Mesmo a caridade poderá ser vaidosa, mas francamente eu prefiro uma caridade vaidosa do que a ausência da caridade, né? Mesmo que for para mostrar para os outros e para falar que fiz, né? Isso é ainda melhor, do meu ponto de vista, do que não fazer nada, né? Os idosos nos lares, a Sandra está com um projeto muito bacana lá em Resende Costa, né? De apoio lá aos idosos do lar São Camilo de Leles, lá em Resende Costa, né? Tem muitas pessoas empenhadas em apoiar, não só material, mas devemos levar um apoio espiritual e psicológico, diz a Marilis, né? Concordo com o que tem feito agora, continuando após a pandemia. Esperamos que o mundo fique melhor. Isso eu acho que nós podemos pensar muito. Deixa eu ver se é a Dilamar que está dizendo, né? Muitas vezes a gente está escutando algumas frases assim: nós queremos que o mundo volte a ser o que era. Francamente, nós não queremos que o mundo volte a ser o que era. Porque o mundo como era um mundo de corre-corre, de que ninguém tinha tempo para nada, de que as pessoas estavam enfaradas, né? Estavam pouco solidárias, pouco atentas à realidade do planeta, né? Então, nós não podemos voltar ao que éramos, nós devemos voltar melhores. Tomar a Deus que tudo isso nos sirva de uma grande lição. Eu não sei se vai fazer tanto efeito, francamente, eu sou meio pessimista talvez, né? Tomara a Deus que eu queime a língua e que a gente aprenda de fato com isso tudo, né? A nossa pastoral de rua na paróquia este ano completa 5 anos e temos muito a fazer ainda. Ser cristão é viver para servir, verdade. Eu entrego os lixos aos lixeiros, garrafa com suco, bacana. Precisamos fazer a nossa parte, porque o exemplo é o que move, claro que sim, né? Então, eu acho que nós estamos em comunhão aqui com as ideias que vocês estão nos apresentando. Não é isso, gente? Então, isso é muito, muito bacana. Então, gente, nós, para irmos terminando, nós temos hoje, então, mais uma vez, então voltando, né, os 3 textos que nós nos detivemos nele. Primeiro, uma comunidade que tem tudo em comum, que divide os seus bens com alegria, depositam aos pés dos apóstolos e não havia necessitados entre eles. Esse é um primeiro exemplo. O segundo exemplo contradiz este, o exemplo de Ananias e Safira, que ao invés de partilhar quer reter, e querem reter fingindo, né? Então, aqui você repara que sempre vai ter uma atitude de mentira. A punição é a morte, porque isso mata, né? A gente se fechar, a gente se trancafiar, isso acaba matando a gente. E, finalmente, um exemplo de uma comunidade onde menos se esperava, né? Para jogar na cara da outra. Não fez isso para jogar na cara da outra, mas Paulo faz isso. Então, o grande exemplo da comunidade dos macedônios, que dão um show de bola em cima da comunidade dos coríntios. Os coríntios disseram: vamos fazer.
teremos o maior prazer em fazer, mas não fizeram. E a comunidade dos macedônios, apesar de estarem numa pindaíba danada, eles são os primeiros a ajudar. Então, nós temos aí os nossos exemplos. Se nós queremos ser mais macedônios, ou se nós queremos eleger como os nossos padroeiros São Ananias e Santa Safira. Podemos, e talvez nós tenhamos muita gente, mesmo nas nossas comunidades cristãs, que tem Ananias e Safira como padroeiros. Isso é um grande problema, tá bom? Então, gente, eu convido vocês então a nós irmos terminando, né? Para a gente nos colocar mais uma vez aos pés de Deus, como fizeram os apóstolos, né? E então agradecer a Ele infinitamente.